Agradecidos mais uma vez pela oportunidade, pedimos nesse momento aos irmãos da espiritualidade superior, ao Mestre Jesus, enfim, a todos esses trabalhadores que aqui sempre estão, que aqui sempre vêm a essa casa tão querida e amada, de mais de um século de trabalho no plano físico, para que possamos aprender ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados no dia de hoje, que a nossa irmã Sueli possa, e com certeza sim, terá o auxílio dos irmãos da espiritualidade, que assim nós outros possamos aprender ao máximo todos esses ensinamentos. Agradecidos mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado, então, dando sequência a Relações Além-Túmulo, da pergunta 278 em diante. Sueli. Isso, essa aqui, boa tarde para todos, vamos aproveitar nosso tempo, né? Esse comentário aqui de Kardec é o comentário dessa questão aqui, na questão que fala dos espíritos que ficam misturados, estão juntos, mas separados por afinidade, né? Então, Kardec faz esse comentário aí, ó. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falar. Então, a gente encerrou nossa reunião na semana passada com esse comentário de Kardec. Então, nós nos aproximamos principalmente, não só por isso, mas principalmente pela semelhança dos pensamentos. Não é claro que nós também nos aproximamos das pessoas que não pensam da mesma forma, até num trabalho que a gente esteja fazendo, né? Porque quanto trabalho voluntário os irmãos fazem, né? As pessoas fazem para auxiliar os outros. Então, se juntam a grupos com essa finalidade. Mas aqui não é esse o caso, né? É como eles se relacionam no além-túmulo, como os espíritos vivem no além-túmulo. A mesma coisa daqui. Eles vão se juntar por semelhanças de pensamento, assim como outros espíritos mais evoluídos, espíritos que estão trabalhando no processo de evolução daquelas almas, se juntam a eles para auxiliar. Não pela semelhança de pensamentos, mas para auxiliar. Então, há formas e formas, né, de nós nos juntarmos em alguns grupos. Mas nas relações além-túmulo, é a mesma coisa que acontece nas relações aqui do plano material. As almas se juntam pela semelhança de pensamentos, de atividades, por gostos e preferências. E na espiritualidade é a mesma coisa, né? Essa aqui é uma cópia grosseira do que é a vida verdadeira na nossa casa de verdade, né? Porque a nossa casa de verdade não é a Terra. A Terra é uma escola. A gente está passando um período aqui de aprendizado. E olha que esse está, segundo um amigo meu, que ele foi à minha casa uma vez, e ele é muito assim, muito elegante, muito inteligente. Aí ele qualificou uma coisa lá na minha casa, ele falou assim, olha, está supimpa. Eu amei esse termo, porque ele não é usado, né? É um termo lindo, da mesma maneira que eu gosto do termo medonho para qualificar aquilo que realmente é estranho, e é feio, e é ruim, porque a palavra é horrorosa. Então, a própria palavra, ela traz uma carga que se encaixa perfeitamente para qualificar aquilo que a gente está querendo falar. E o supimpa para o outro lado da beleza, do que é certo, do que está bom, né? Então, ele falou, é supimpa. Então, realmente, quando nós vemos, às vezes, o trabalho, né, dos espíritos, toda a organização deles, né, é supimpa, realmente. É o máximo, né, o trabalho que os espíritos fazem em favor de todos nós que estamos aqui nesse mundo ainda de provação e expiação, né? Então, a pergunta 279 de Kardec é essa. Todos os espíritos têm acesso
reciprocamente, uns junto aos outros. Né? Olha só essa importante questão. Todos. A gente já parte aí de um pronome que não define nada. Junta tudo, né? Todos. Todos os espíritos. Então, ele não qualificou esses espíritos de inferiores, de sábios, de superiores, nada disso, né? Ele disse, todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros. Então, Kardec, os espíritos respondem de uma forma muito esclarecedora a essa questão. Olha, os bons vão a toda parte e é necessário que assim seja. Então, todos os espíritos bons, aí a gente viu que já houve uma restriçãozinha, né, na frase, no texto. Então, é por isso que eu gosto desse jogo de palavras, não é? Porque a pergunta era, todos os espíritos têm acesso? Então, reúne todos os espíritos do universo. Aqui, ele não fez separação, ele não restringiu nada. Ele não deu aqui, né, algo que pudesse diminuir, restringir essa questão aí dos espíritos. Todos os espíritos. Então, eles responderam utilizando aí o adjetivo bom. Né? Olha como eles responderam. Os bons vão por toda parte. Então, não são todos os espíritos, só os bons espíritos. Então, a gente vê que parou todos, saiu aquele pronome definido, veio agora um adjetivo que qualificou os espíritos que podem ir a toda parte. Então, quem é que pode ir a toda parte? Os bons. Então, os bons vão por toda parte. E é necessário que assim seja para que possam exercer a sua influência sobre os maus. É aquilo que a gente estava falando. Os espíritos se reúnem no além-túmulo por semelhança de pensamentos e sentimentos. Mas tem aqueles que são superiores a eles, que se unem a eles, não para fazer parte daquele grupo, porque isso é impossível, porque vai haver choque aí, né, de evolução. Mas eles vão até aquele grupo para ajudá-los, para auxiliá-los. Então, os bons vão por toda parte. Olha que interessante, toda parte. Então, não há nenhuma região que seja impedida aos bons espíritos. Porque esse pronome caracterizou. O mesmo que está lá na pergunta, todos os espíritos, eles colocaram esse agora para caracterizar a parte aí, ó. Para definir parte. Então, os bons vão por toda parte e é necessário, olha, necessário, é importante, precisa disso, precisa, né? É necessário que assim seja para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Imaginemos se nós não tivéssemos ninguém que viesse da superioridade para nos mostrar o que é a superioridade, né? Foi esse papel de Jesus. Foi isso que ele veio fazer aqui. Jesus encarnou e não reencarnou na Terra, porque a Terra, né, quando a Terra foi criada, Jesus já era o que ele é, né? Aliás, o que era na época, porque agora está até mais, né? Então, ele aqui não fez a evolução dele nesse planeta. Ele foi aquele designado para coordenar isso tudo aí, né? Então, ele se fez, foi o verbo que se fez carne, né? Então, foi a palavra do Pai através dele. Então, aquele espírito, aquela palavra, né, se fez materializar-se na pessoa materializada desse espírito magnânimo que é Jesus. Então, ele veio mostrar que sim, que é possível ser feliz, que é possível
ser bom, correto, honesto, digno, líder. Ele veio mostrar tudo isso, independentemente do que encontrasse aqui. Porque, claro, é muito fácil a gente ser feliz, né? Ser bom e ficar satisfeito com quem é bom também. Né? Com quem está no nosso nível, com quem a gente escolhe para se juntar ao nosso grupo. Mas quando Jesus veio para cá, ele veio trazer essa ideia de que, independentemente de quem está no seu momento de vida ali, independentemente das suas relações, seja elas onde forem, que mundo forem, é possível fazer o bem. É possível dar certo. Você não precisa de ninguém virtuoso para você praticar a sua virtude. E ele mostrou isso quando veio num momento bem tumultuado da terra, aonde Deus não era nem compreendido, né? Onde o Pai era aquele que era tido como punitivo, até mal em alguns pontos, e até também, em determinados momentos, inseguro, porque eu não sei se vocês já leram lá no Velho Testamento, quando é dito ali que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Imaginemos se Deus vai se arrepender de alguma coisa. Mas está lá. Podem procurar. E sabe qual foi a consequência desse arrependimento? Ele quis acabar com a humanidade. Aí ele mandou criar a Arca de Noé. Para colocar um casal lá, com a família, e um casal de cada animal, e porque ele ia acabar com a raça humana, e outra viria. Então, olha que coisa estranha. Então, Jesus, ele veio numa época que ele veio filtrar essas coisas. Até porque, né, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, ele foi escrito pelos homens. Ele não foi uma coisa divina, né? Foi escrito pelos homens. Então, tudo de acordo com a época, com o lugar. E quem foi que Jesus escolheu para segui-lo? Só delinquente. Não tinha um apóstolo de Jesus que fosse um poço de virtude. Não precisava nem ser igual a Jesus, não. Pelo menos bonzinho. Eram terríveis. Ele encontrou todos eles assim, ó. Ele foi na escória buscar seus apóstolos. Para quê? Para provar para a gente que é possível. Que é possível dar exemplos de superioridade, de perfeição, porque através desses exemplos você dá oportunidade ao outro de se transformar. Foi por isso que ele fez isso, porque não interessava Jesus buscar aquele virtuoso, não. Ele queria fazer uma conversão diferente. Não era através da palavra e ficar obrigando, né, aquela conversão compulsória que acontece na maioria das vezes, não. Ele quis dar a oportunidade de, através dos exemplos que ele dava, os próprios apóstolos se convertessem diante dos fatos. Porque ninguém modifica ninguém, ninguém põe fé a ninguém. Mas eles assistiram o que Jesus fez. Então ele era tão grande entre eles, né, que todos eles, na verdade, não entendiam muito bem a missão dele. Tinha um ali que era mais perspicaz que todos, porque ele era bem ordináriozinho, que era Judas. Ele entendeu. Né? Ele foi um dos poucos, entre os outros, que sabia quem era Jesus. Ele sabia. Ele tinha tanta certeza que ele fez o que ele fez. Ele quis levar vantagem. Igual que a gente quer levar vantagem no mundo, né? Ele quis unir o útil ao agradável.
Ele falou, ele é o rei dos judeus. Ele é o filho de Deus. E ele é quem ele diz que é. Então, eu posso ganhar dinheiro com isso, porque eu sei que ele não vai se deixar abater, porque ele pode, ele é poderoso. Então, ele confiou nisso. Quer dizer, ele achava que ele entendia a missão de Jesus, mas no fundo ele não entendia, ele só sabia quem ele era. Isso ele sabia. Mas a missão do mestre, nenhum deles entendeu. Nenhum deles. Judas foi o que mais se aproximou, porque foi o que tinha absoluta certeza de quem era Jesus. Os outros precisavam de ver para crer. Né? Tem até esse exemplo com São Tomé, que nem depois que Jesus, segundo a crença que ele ressuscitou dos mortos, né? Que não foi isso que aconteceu, ele se faz revelar em corpo espiritual, no perispírito, mas para a igreja, né? Ele ressurgiu dos mortos, ele levantou com aquele corpo. Então, na hora que ele chegou para São Tomé, ele sabia que São Tomé não ia acreditar que era ele. Foi quando ele mostrou as chagas. Então, ele falou, feliz daquele que não precisa ver para crer. Né? Porque quem sabe, crê. Né? Quem sabe que pode crer. Então, os apóstolos eram assim. Então, vê que Jesus, ele procurou no meio da escola aquilo ali. Então, os bons vão por toda parte para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Então, ele veio vivenciar exatamente isso. Todo o poder que ele reunia, toda a sabedoria e toda a sua grandeza, ele só se juntava com a escória da época. Né? Mas é porque essa era a grande mensagem dele. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos. Está vendo? Aqueles grupos nas relações além-túmulo dos bons espíritos, os imperfeitos não conseguem se juntar. Nem veem, às vezes. Nem conseguem ver. Tanto que quando um espírito superior, ele se aproxima desses grupos na eternidade, né? Além túmulo, ele se aproxima dos grupos para ele fazer o socorro, ele não é visto. Ele muitas vezes não é visto. Ele precisa, muitas vezes, do apoio de espíritos mais inferiorizados para fazer determinados trabalhos, junto com ele, que eles se utilizam desses espíritos, igualzinho quando a gente precisa de alguém para fazer um trabalho mais braçal na nossa casa, que a gente pede alguém que está acostumado a fazer aquilo. Né? Se a gente não está acostumado a pintar uma casa, a gente não conhece a tinta, a gente não sabe diluir, não sabe fazer a mistura, não sabe nada, não sabe pôr base, então o que a gente faz? Chama um pintor. Ele sabe tudo isso, ele vai lá. Então, os espíritos superiores, eles vão ao socorro dessas almas, mas eles têm auxiliares mais inferiores do que, na inferioridade ainda, mais do que eles, não, porque eles são superiores, mas na inferioridade ainda, mas que já trabalham a favor do bem para poder fazer essa conexão, porque eles nem conseguem ser vistos. Para aí a gente ver a diferença. Então, quando que um espírito inferior vai conseguir adentrar ou fazer parte de um grupo de espíritos bons? Não vai. Os bons vão por toda parte, mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Né? Porque é assim que leva. E muitas vezes, acontece, às vezes o espírito, ele não é que ele retrograda, ele nunca retrograda. Porque isso derrogaria uma lei de Deus, que é a lei da evolução e do progresso. Mas, às vezes, ele está numa situação que ele está quase tirando o pezinho dele daquele degrau de baixo,
e botando em cima. Né? A gente vai subindo uma escada, aí, de repente, a gente para, um pouco assim, tá cansado, um pouquinho cansado, aí fica um pé num degrau e o outro no degrau mais acima. Aonde a gente está? Naquele que está em cima ou naquele que está embaixo? Quem sabe? Não sabe. Se ele falar assim, fulano, em que número de degrau você está? Se o degrau for numerado, alguém fala, fulano, em que número de degrau você está? Bom, um pé está num e o outro está no outro. Ele vai falar, eu estou nos dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque não se estabeleceu ainda, não se efetivou ainda aquela subida. Aí, quando o espírito está numa dessa, ele está ainda, né, numa situação assim de transição, ele está quase entendendo que realmente ele tem que ser bom, tem que fazer o bem, mas ainda tem muitas dúvidas, né? Aí, se espíritos imperfeitos e inferiores tivessem acesso a ele, iriam influenciar muito, iriam atrapalhar a decisão dele, né? De subir ou de não retrogradar, mas de descer ou de subir. Né? Ali no caso de subir, porque se eles eram inferiores, eles poderiam atrapalhar aquela situação e o espírito tirar o pezinho do degrau de cima e botar no de baixo. Então, o que aconteceu? Ele ficou sem aquela virtude, ele retrogradou, o que houve ali? Não, ele apenas não efetivou aquela virtude, ele não tem ela ainda. Ele até poderia ter, ele até tem condições, mas ainda não tem. Então, ele vai para baixo. Então, quando acontece isso, esses espíritos, eles são nocivos ao grupo. Esses que são mais inferiores, então eles não têm esse acesso. É a laranja podre do saco ainda. Né? Uma laranja, quando ela começa a dar aquele mofo, né? Se ela não for retirada rapidamente da sacola ou do ambiente onde ela está perto das outras, ela vai contaminar todas as outras. Então, isso pode acontecer? Pode. Só vai acontecer com aquela alma, com aquele espírito que ainda não efetivou a evolução que ele pensa que alcançou. Porque se ele já efetivou, aí não tem jeito, que aí seria retrogradar, e isso não acontece. Mas ele não efetivou ainda. Ele está assim, ele faz algumas coisas boas, mas ainda faz algumas coisas que não deve. Aí ele está quase, né, fazendo assim 90% de coisas boas e 10% de coisas que não deve. Mas ele ainda faz o que não deve. Aí se ele tiver estímulo para aquilo ali, pode ser que ele não consiga subir ali. Ele vai, então, ficar naquele estágio que ele está. Então, é muito complicado isso, às vezes, para a alma, porque, às vezes, nós mesmos, né? Tanto que, às vezes, a gente fala assim, não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece de vez em quando. Quando eu, às vezes, falo uma coisa ou eu faço alguma coisa, aí eu falo assim, Jesus, eu pensei que eu não fosse mais capaz de fazer isso. Eu pensei que eu já não faria isso. E, no entanto, estou eu lá fazendo. Quer dizer, a gente até acha que a gente é muito bom. Mas se a gente ainda faz aquilo que a gente mesmo reprova, é porque a gente não é. Né? A gente ainda não é bonzinho. Né? Nós estamos ainda nessa imperfeição. Na 280, Kardec pergunta, qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Porque como que isso acontece? Os maus não vão aonde os bons estão. Os bons procuram os maus para auxiliá-los a ser bons, né? A mudar por eles mesmos, a troco de ver o progresso e a felicidade dos justos, a fazer o bem. Então, como é que fica essa relação? Se um não vai lá e o outro vem cá, mas às vezes não é nem visto e às vezes não consegue o que faz, como é que isso se dá, né? Então, eles respondem, ó, os bons procuram combater as más tendências dos outros a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Eles não desistem. Essa relação é constante. Os espíritos trabalham muito. A gente fica imaginando um espírito que recebe um tutelado
que foi criado simples e ignorante. Ele não tem conhecimento nenhum, Deus o criou e colocou aí nos mundos, no reino da inteligência superior, no reino humano, né? Dos homens, no reino hominal, feito com aquele material, com aquele princípio espiritual que viajou por todos os reinos. Aí imaginemos o trabalho, né? Que esse espírito, ele não precisa ser um espírito superior ainda para tutelar aquele simples ignorante. Mas ele não pode mais estar numa condição de muita inferioridade para ele poder auxiliar o outro com aconselhar. Então, se ele não é um espírito superior ainda, ele é quase isso. Ele já está bem livre das inferioridades, ainda que ele não tenha ainda pulado para a segunda ordem, mas ele não pode mais ter essas imperfeições, senão ele não pode orientar. Então, olha o trabalho que ele vai ter, né? Porque ele sabe que muitos males vão ser gerados das atitudes pela ignorância. Muitas vezes o espírito age de uma forma por ignorância, mas acaba gerando mal. E ele, então, tem que consertar aquilo ali. Então, é um trabalhão. Olha que é um trabalho árduo, né? Ou então, imaginemos um espírito, imaginemos um anjo da guarda de Hitler. Coitado desse anjo da guarda. Coitado desse espírito, né? Que trabalho para poder despertar naquela alma tão inferiorizada sentimentos bons, né? Mas ele tem o anjo da guarda dele. É amigo dele. Sabe por quê? Ele é tão querido por Deus quanto São Francisco de Assis. Porque é filho dele. É filho dele. Né? Então o pai ama. Por isso que nós estamos nesse momento, passando esse momento que eu falei do termo e não dei continuidade, supimpa, que a Terra está vivendo. A Terra está passando por um momento supimpa. Aí a gente fala assim, ela ficou doida de vez, alterou o cérebro dela lá. Porque como é que pode um plano, um planeta, um momento, né, aonde tanta inferioridade, tanta exploração, tanta maldade, tanta crueldade é cometida, e ela dizer que esse momento é bom, é muito bom. É mais que bom, é supimpa, é extraordinário. Porque olha o que tem para a gente aprender que não deve fazer. A gente não aprende só com as coisas boas, né? Pelo contrário, às vezes, atitudes boas, atitudes nobres, a gente nem aprende com elas. Sabe por quê? A gente pensa assim, eu estou tão longe disso. Nossa, eu não consigo fazer isso ainda não. Aí a gente deixa até para lá. A gente nem toma aquilo como uma lição, porque não se acha um aluno capaz de fazer aquilo ali, deixa para lá. Ou então, o ser humano ainda é tão egoísta, o egoísmo é uma coisa que nos prende na terceira ordem, né? Que ele acaba pensando que o bem, as coisas boas, é obrigação do céu com ele. Ele merece isso. Tem que fazer isso mesmo, tem que me ajudar, tem que me fazer tudo, tem que me dar emprego, tem que me dar boa vida. Acho que é presente do céu, que ele merece muito. Ele é tão egoísta que ele acha que as coisas boas, ele nem tem que se preocupar muito, porque aquilo é obrigação de Deus com ele. Né? Não incomoda, gente. Aquilo que não nos incomoda, não nos ensina muito, não. A gente aprende muito com aquilo que nos incomoda, com aquilo que nos irrita, com aquilo que nos faz, nos contraria. Né? A gente quer matar a pessoa, mas a gente aprende muito. A gente aprende muito mais com os erros das pessoas do que com as virtudes. Porque a gente acha que a virtude está tão além da gente que a gente nem se importa com ela. Agora, erro está próximo da gente, está pertinho da gente, que a gente faz também. Aí a gente vê aquilo e fica horrorizado, né? De ver uma coisa que uma pessoa fez. Então,
aquilo é uma lição para ele. Aquilo é algo que ele tem que saber que ele nunca pode fazer. E ele tem que saber que não pode. Porque vai chegar um momento que ele talvez faça igual. Quando a gente critica muito alguém, ou algo que a pessoa está fazendo, fala muito, né, daquilo ali, faz uma crítica muito grande, é porque a gente também faz aquilo. E a gente se irrita tanto com isso, né, que aí critica o outro. Já que autocrítica a gente não tem, a gente critica é o outro. Mas autocrítica raramente a gente tem. O que a gente faz? Bota justificativa na hora da autocrítica. Ah, eu fiz isso porque ele me provocou. Ah, eu fiz isso porque ele falou aquilo. Tá vendo? Agora, se outra pessoa faz, a gente vai lá e critica. Mas pra gente não, porque nós somos obrigados a agir dessa maneira, porque foi a forma com que ele me levou a agir assim. Gente, isso é inferioridade. A gente tem que admitir isso, não é? Então, esse momento que a gente está vivendo na Terra é supimpa, por quê? Porque a Terra está realmente naquele momento de fazer sua transição planetária. Ela não tem que melhorar, eu já falei isso várias vezes aqui, a Terra não tem nada para melhorar, a Terra em si, ela é perfeita. Quem tem que melhorar é quem mora nela. E para ela se tornar um plano regenerador, para ela fazer essa transição, ela não pode ter nela a maioria dos espíritos encarnados de terceira ordem. Porque é laranja podre do saco. Eles vão contaminar os outros que ainda não definiram o seu grau de evolução. Então, nesse momento que a gente considera supimpa, porque a gente está tendo muita oportunidade. Quando às vezes a gente olha uma coisa e a gente fala assim, nossa, eu acho que eu era capaz de fazer aquilo ali. Ao contrário do que a gente acha que nunca ia fazer, tem gente que fala assim, nossa, eu era capaz de fazer aquilo ali. Olha o que deu. Olha que coisa horrorosa. Olha o que deu origem naquilo ali. Aí você se melhora. Você se modifica. Então, está na hora, realmente, da gente aprender. A Terra está oferecendo os últimos dias dela para que os espíritos resgatem seu passado delituoso. Se eles vão conseguir ou não, é problema de cada um. Quem não conseguir, vai reencarnar depois em planos de provação e expiação, igual que a Terra é hoje. E aqueles que entenderem esse momento maravilhoso da Terra, que serviu de lição, é um curso intensivo, gente. Nós estamos fazendo um curso intensivo. A gente não está... O que é um curso intensivo? Você, em pouco tempo, você tem que aprender muita coisa. É diferente daquele aluno que vai à primeira série, segunda, terceira e vai. Né? Aí, se ele não aprender, ele tem chance novamente naquela turma de fazer uma segunda época, uma recuperação. Mas não é mais assim. Agora é curso intensivo. É muita coisa em pouco tempo. E não tem recuperação nem segunda época mais. Já passou disso. Agora, aquele que for reprovado, ele é reprovado mesmo. Ele não tem mais a chance de permanecer na Terra, de permanecer ali. Não tem. Ele vai para outro lugar. Então, quando chegar o tempo dele na Terra, ele vai desencarnar e não volta. Então, por isso que a gente diz, é um momento extraordinário. Porque está dando a cada um aqui a oportunidade de ser melhor, de fazer melhor, né? De queimar etapas encarnatórias. Porque, além da gente aprender com o erro dos outros, que não deveria ser assim, mas, infelizmente, o erro do outro pode ser uma oportunidade do outro aprender o que não se deve fazer. Além disso, são as oportunidades de ajudar aquele que está naquele sofrimento, aquele que está naquela fase muito inferior, se ele quiser ajuda, porque ele tem que querer.
Se ele não quiser, deixa ele. Ora, pede ajuda para ele, porque não se impõe nada a ninguém. E isso está escrito na página do dever no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma página que eu adoro, que é o dever que tem início e tem fim, dever moral. Tem início e tem fim. Começa quando estamos ameaçando a felicidade dos outros e termina no momento em que nós não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. É o livre-arbítrio. Se eu quero agir dessa maneira, é problema meu, eu vou agir. Então, ninguém pode ficar lá puxando o outro, gritando com ele, falando, você não pode, não vai resolver nada, porque ele quer fazer. Ele tem livre-arbítrio, ele vai fazer. Né? Então, o que ocorre? A gente, nesse momento, a gente deixa. É o que acontece com o anjo da guarda. O anjo da guarda, quando ele está nos orientando, nos ensinando, mostrando um caminho melhor, e a gente está dando ouvido para a inferioridade, a gente não quer está nem aí para isso. Então, ele não é que ele nos abandona, ele se afasta do nosso campo, né? Ele para de nos influenciar e deixa que aqueles que nós estamos elegendo nos influenciem. Então, ele não vai abandonar o seu tutelado, porque esse trabalho é dele. Mas ele também não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. Por isso que nós temos que orar por ele. É engraçado que às vezes a pessoa pensa assim, mas o meu anjo da guarda não sabe o que eu preciso? Ele não sabe que ele tem que me ajudar? Eu vou ter que ficar pedindo? Tem que ficar pedindo. Ele sabe que você precisa, mas será que você quer? Quantas vezes a gente sabe que a outra pessoa precisa de uma ajuda e ela não quer receber? Por mais que você tente, ela não quer receber. Então, isso pode acontecer também com o anjo da guarda. Ele fica ali tentando te orientar, te ajudar, e você está assim, quem te chamou aqui? Né? Ninguém te chamou aqui para você falar nada, não. Às vezes é aqueles pensamentos, sim, que a gente parece que está num revistinho em quadrinho, é um diabinho de um lado e um anjinho do outro. O anjinho dá bons conselhos, o diabinho dá maus conselhos. Aí o anjinho fica aí, aquele que está ali no meio, recebendo, né, as interferências do bem e do mal, ele prefere a do mal. Aí o bem fica lá, aí ele vira para o anjinho do bem e fala assim, o que você está fazendo aí? Quem te chamou aqui? Eu prefiro ficar ali. Então você vai embora. Né? Então a gente assim, se distancia dos bons pensamentos dessa maneira. E a gente faz essa distância do anjo da guarda assim. Porque o anjo da guarda está sabendo que a gente não está querendo a orientação dele, que a gente está preferindo o outro. Né? É igual aquela mãe com a criança, né? Tem uma cadeirinha, né? Quando a gente chega em restaurante, né? Tem lá a cadeirinha para a criança, eles colocam lá a cadeirinha, a criança senta, fica altinha, ainda tem algo que prenda para ela não cair, mas ela não quer aquela, ela quer a outra, cadeira de adulto. Aí ela vai subir, ela cai, ela chora, ela empolera de novo, aí fica o pai daquela luta, né? Tira e a criança sobe, ele tira e a cadeira dele está lá, porque ele não quer saber dela. Aí o que o pai faz? Que ele cansa, nem comeu ainda e está lá na luta. Aí ele fica do lado e deixa a criança levar um susto. Deixa ela subir, porque ela vai cair. Ele vai estar ali para segurar, porque ele não vai deixar ela se machucar. Mas ela não vai saber disso, ela vai escorregar e vai levar um baita susto. Aí não sobe mais. Ela vai ficar com medo. Aí ele ajuda, aí ele fala assim, viu que você não pode ficar nessa cadeira, você tem que sentar nessa outra cadeirinha aqui? Aí a criança assustada aceita sentar na cadeirinha dela, que não vai cair, que ela vai estar segura. Isso a gente faz mais ou menos com o anjo da guarda. Ele não vai embora, mas ele fica ali. Então, quando a gente ora, a gente tem que orar a ele.
não é para ele. Essas preposições, elas têm valores diferentes, não é? Orar para ele seria ele está precisando de ajuda, ele é inferior, eu vou acender vela, e tem que ser bem alta, acima da minha cabeça. Tem umas crianças assim, para acender vela para o anjo da guarda. Aí, e se ela apagar, então, meu amigo, cuidado, você vai morrer. Tem umas crianças assim, né? Então, aí, o que ocorre? Quando você ora para ele, você está fazendo prece para ele, porque ele está fraco. Ele está fraco, não está te ajudando em nada. Aí você ora para ele. Mas quando você ora a ele, você está pedindo que ele te ajude. Você está abrindo o seu coração para ele. Você está falando, amigo, eu estou confusa. Preciso da sua ajuda. Então você ora a ele para ele te ajudar. Não é para ele melhorar. O anjo da guarda é superior. É espírito bom. Né? E a luz que ele precisa, ele já tem. Então não é a vela que vai fazer luz para ele. Né? Porque ele já tem. Então é um anjo. Quando a gente fala anjo, o que a gente fala anjo? Mas sabe o que é anjo? O que quer dizer a palavra anjo? Mensageiro de Deus. Ele não tem asinha, não. Né? Para ele ficar vomitando, voando. Ele é um mensageiro de Deus. E o anjo da guarda, o espírito protetor, é um mensageiro de Deus. Porque ele foi designado por Deus. Isso é uma lei. O anjo da guarda é uma lei. Ela tem que ser respeitada, ela tem que ser obedecida. Os espíritos são designados por Deus para tutelarem espíritos que estão ainda na inferioridade. Porque o puro não precisa disso, ele já não erra mais. Né? O anjo, o espírito bom, ele ainda tem anjo da guarda. Ele tem espíritos puros que tomam conta dele. Mas o puro, ele está no máximo. Ele está no ápice da evolução. Então, ele não reencarna, ele não precisa de anjo da guarda, nem nada. Então, por isso que nós temos que orar ao anjo da guarda. Para a gente mostrar para ele que quer a ajuda dele. Eu quero que você me ajude. Ele não. Aí sim. Aí ele vem novamente, ele não se afasta. Onde ele estiver, ele está ligado com a gente. Mas ele então começa a orientar o seu tutelado. E a gente logo começa a ver, quando a gente pede, é porque a gente deseja, a gente abre um canal. É assim a prece para Deus. Ora, você precisa ficar pedindo coisa para Deus? Deus sabe das suas necessidades. E não é Deus, não. Deus é inteligência suprema e causa primária, não é causa imediatista. Então, quando a gente ora pedindo ajuda de um emprego, me ajuda a achar um emprego, eu preciso trabalhar, mas você vai lá e vai procurar, né? Vai fazer a sua parte. Não foi Deus que te deu aquilo. Ele te deu a oportunidade e a orientação dos seus prepostos, dos seus auxiliares, que vão te colocar no caminho certo aí. Né? Então a gente tem que parar com esse negócio, foi Deus que me deu. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E não causa imediata. A causa imediata está nos seus auxiliares, né? Que vêm nos ajudam imediatamente naquilo que a gente está precisando. Mas por que a gente tem que pedir ajuda a Deus? Ele sabe do que a gente precisa, ele nos conhece muito bem. Mas quando a gente pede, é o mesmo que acontece com o anjo da guarda. A gente está se conectando com ele. A gente está abrindo uma linha vibratória com ele. Aí sim, a ajuda chega. Sempre vem, mas às vezes a gente não percebe. Tamanha a nossa euforia, o nosso tumulto, nosso barulho mental, né? Quando a gente fala que a gente precisa fazer silêncio para orar, para fazer uma prece, esse silêncio não é material. Não é aquele silêncio que tem que desligar o som que o fulano está gostando de ouvir, o outro que está ouvindo um noticiário na televisão. Não é esse silêncio. É o silêncio do tumulto interior.
daquela turbulência de pensamentos, de inferioridade que a gente carrega. É esse silêncio que a gente tem que fazer. Então, em qualquer lugar que a gente estiver, no meio do barulho, da grande cidade, da britadeira batendo no chão, você pode fazer a sua oração, porque você pode fazer silêncio. Você vai fazer o seu silêncio. Você vai se conectar com você mesmo. E não vai ficar pedindo isso ou aquilo, que quer isso, que quer aquilo. Deus sabe do que você precisa. Mas quando você faz a oração a Ele, você abre um canal vibratório. Então você pede o quê? Pede coisas? Não. É melhor pedir forças para enfrentar o que você tiver que enfrentar. Forças para passar pelas suas provações, expiações, porque tem hora que a gente nem pede força, né? Se pedir força, a gente mata a pessoa, né? Tem hora que não dá para pedir força, a gente pede ajuda. Porque é que ela tem uma piadinha assim, né? Que você pede muita coisa a Deus, muita coisa para acalmar a situação e tudo. Aí no final ela fala assim, Deus, eu não estou te pedindo força, porque se você me der força, eu mato a pessoa. Então me ajude só. Não me dê força, não, porque senão eu vou lá e mato o sujeito. Então a gente fica imaginando que trabalho, né, que a gente dá para a espiritualidade. E eles nos veem como a gente vê uma criança turbulenta, uma criança teimosa, né? Eles nos veem assim, porque nós somos assim para eles, né? Então, qual é a natureza das relações? Os bons procuram combater as más tendências dos outros a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Então, os espíritos trabalham, eles têm tarefas, missões a cumprir. 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Porque a gente já falou aqui. Não veem pelos olhos, não ouvem pelos ouvidos, porque eles não têm mais olhos, eles não têm mais ouvidos. Então, como é que eles se comunicam? Né? Como eles não têm boca para falar. Eu não sei se vocês já tiveram sonhos com pessoas desencarnadas, que é um tipo que, se tivéssemos que qualificar esse tipo de sonho, diríamos que é um sonho espírita. Não é um sonho comum, né? Porque a gente sonha, o sonho é atividade da alma, né? Sempre é atividade da alma. Se não for atividade que você esteja fazendo mesmo aquilo ali, você pode estar com uma atividade mental, uma atividade de memória. Lembrando, né? E é trabalho, é trabalho. Tanto trabalho que no ser encarnado, né? A gente gasta caloria pensando. Gasta mesmo. Não é só puxando peso em academia, não. Pensando, raciocinando, analisando. Se gasta caloria com isso, né? Então, é atividade. Então, quando a alma se desprende pelo sono do corpo físico ali, ela pode se projetar para 3 ambientes na casa mental dela. Casa mental, que ela está encarnada. Fora do corpo, não tem, mas no corpo ela tem. Então, ela tem um subconsciente, que é aquela casa das realizações passadas, tudo está armazenado lá que já passou. Ela tem o consciente, que é aquilo que ela vive hoje. Os seus medos, as suas incertezas, os seus afazeres. Aí ela pensa, ela sonha que ela está realizando aquela tarefa dela, que ela deixou ali. Se for sonâmbulo, até realiza mesmo. E o superconsciente, que é aquela casa das realizações superiores, dos desejos, das aspirações. Então, você sonha com aquilo que você quer ter, quer ser. Né? Então, é uma atividade aí de pensamento, mas há uma projeção para esse campo, né? Ou então, simplesmente, você pode se emancipar do corpo físico e encontrar com quem já desencarnou. Encontrar com os afetos e desafetos também. Né? Com os dois, você encontra com os dois. Aí,
Se vocês já tiveram a oportunidade de ter um sonho assim, de encontrar com alguém que já desencarnou, vocês vão, se vocês não têm essa lembrança, se acontecer de novo, pode ser que até ela fique, né, no arquivo mental. Quando você fala com aquela alma desencarnada, você não escuta a voz dela, ela não fala, ela não mexe a boca, porque ela não tem boca. Então, ela se apresenta com o corpo espiritual, mas é através da mente. Ela fala com você através do pensamento. Ela não tem boca, né, para falar, para articular palavras. Nós que temos, né? Então, eles dizem assim, eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo da faculdade espiritual, tá vendo? É o reflexo da faculdade espiritual. Então, na dimensão espiritual, a palavra não é usada. É o pensamento que é transmitido ao outro e não a palavra materializada. No mundo material, é bom que a gente materialize essa palavra. Às vezes, quando a gente fala que fazer um estudo do Evangelho em casa é bom, é ótimo. Todo mundo devia fazer uma vez na semana, escolher um horáriozinho. Ah, porque os espíritos precisam de hora. Não, nós é que precisamos de nos disciplinarmos, de chegar naquele momento em casa, de estar lá junto com as pessoas e tal. Escolher uma horinha para estudar junto com a família. Ler o Evangelho, ler um pouquinho do Livro dos Espíritos. Quando a gente fala que, mesmo que a gente esteja sozinho fazendo isso, que às vezes as pessoas moram sozinhas, não deve somente ler com o pensamento, não, sem pronunciar a palavra. Porque quando a gente está com alguém, você pronuncia a palavra para o outro ouvir também. Que ele ouve através do ouvido, né? Os espíritos que estão ali não precisam que você articule palavras, porque eles ouvem pelo pensamento. Mas quando a gente faz isso, que nós estamos encarnados num espaço material, né? Num espaço aqui, ó, tem paredes, né? Então, quando a gente materializa a voz, esse som da voz é carregado da vibração que você sente nesse momento, da energia que você coloca ali naquela palavra. Então, essa vibração, essa energia boa, ela fica impregnada no lugar. Ela fica impregnada nas paredes. Qualquer lugar. Ela se junta, porque você está materializando ali a sua palavra, o seu pensamento, através da palavra articulada. Mas os espíritos não precisam disso para ouvir. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, né? Quando a gente entra, o Rogério, até aqui numa das palestras que ele fez, ele deu esse exemplo, que ele foi visitar um museu lá da Inconfidência, e ele disse que quando entrou, que ele se aproximou, ele não passou bem, ele teve que sair dali. Por quê, né? Porque tudo que está ali, aqueles objetos, o espaço que foi aproveitado, um espaço que também era usado por eles, tudo aquilo ali tem energia impregnada ali no ambiente. E você capta aquela energia. Não necessariamente ruim. Ele falou que não era ruim. Ele que se sentiu mal. Porque, segundo uma comunicação que ele teve uma época, ele fez parte daqueles grupos, numa das encarnações dele. E ele sentiu aquele peso da vibração naquele momento ali. Então, muitas vezes você entra num lugar onde aconteceu coisa terrível, aonde a vibração não é boa, né? Coisas desagradáveis ocorrem ali. Quando você entra, você não se sente bem. Porque aquela energia que está impregnada ali não é boa. Então, quando a gente faz isso dentro de casa, que a gente lê o Evangelho em voz materializada mesmo ali, articulando a palavra, essa energia que a gente vai colocando para fora, essa vibração boa, ela vai ficar impregnando o ambiente. E é bom, né? Quando ela é boa, então o ambiente vai ficar agradável, alguém que entrar vai se sentir bem ali.
Mas os espíritos não precisam disso. Eles não articulam, tá aqui, ó, a palavra é material. Tá vendo? É o reflexo, Eles veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. Olha aqui. A palavra, né? Tem que valorizar isso aí, ó. Constante é sempre. Não é de vez em quando. Tá vendo, ó? Estabelecem o fluido universal, estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento, como o ar é para vós, o veículo do som. E nós estamos mergulhados num oceano de fluido cósmico. Todos nós. Então, se a gente fecha as portas todas, lacra tudo, a gente não vai escutar barulho lá de fora. Porque a gente impede o ar de entrar. Ele não vai conduzir o som. Isso não acontece na eternidade, fora do plano material. Porque o pensamento é transmitido pelo fluido cósmico que enche todos os lugares. O universo inteiro. Então, se esteja onde estiver, esse espírito se comunica com o outro numa velocidade inimaginável, porque é conduzido pelo fluido cósmico. E a gente coloca um pleonasmo aí que Kardec botou também, universal, porque esse é cósmico, é universal, para dar peso, né? Para dar peso. Igual quando a gente quer fazer, eu falei, fulano, entra! Fulano, entra! Fala para a criança nada. Fulano, entra para dentro. Só pode entrar para dentro, porque ninguém entra para fora, né? Mas não deu uma ênfase? Que a pessoa não entrou, mas não entrou. Ficou ali. Fulano, entra para dentro. Então, esse pleonasmo aí, ele é aceitável às vezes, para dar ênfase. É o que Kardec fez com essa questão do fluido cósmico universal. Se é cósmico, já é universal. Então, é o veículo, né, do pensamento, de transmissão do pensamento. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Tá vendo? Que coisa maravilhosa isso? Então, não importa aonde o nosso afeto esteja, aonde aquele amor que a gente tem esteja na dimensão espiritual, não importa. Ele pode se comunicar conosco através do fluido cósmico, principalmente se estivermos emancipados pelo sono do corpo, né? Porque quando nós nos emancipamos pelo sono do corpo, a gente fica de igual para igual com alguém que está desencarnado, com uma diferença muito grande. Quem está encarnado tem uma aura que parece que está acesa ali, porque ele é um emaranhado de fluido eletromagnético também no corpo físico, e isso o liga ao corpo físico. O espírito tem o perispírito, que também é um aglomerado de fluido eletromagnético, mas ele não tem o magnetismo do corpo físico. Quem tem é o corpo físico. E é essa a diferença de um espírito desencarnado. Segundo os espíritos, existe, como se fosse uma coisa virtual, né, bem holográfica, assim, uma linha que vai daquele perispírito e se perde aí na eternidade, que ela é ligada ao corpo físico, que não está morto, só está dormindo, né? Então, essa é a diferença. Os corpos estão dormindo, mas seus perispíritos estão fora, e como ele está ligado, ele tem magnetismo, ele tem uma parte mais acesa, como uma coisa brilhante. Não é que ele seja superior, não. É que ele tem um elemento ainda no corpo físico, e o espírito que não tem mais o corpo físico, está desencarnado, ele não tem.
o corpo físico mais, né? E a gente vai dando continuidade ao nosso estudo sobre relações no além-túmulo. Ó, tem algumas coisas ainda para ver, ó. Olha que porção. Deem uma olhadinha lá, é dever de casa, tá? Deem uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, porque eu transcrevi para cá, igualzinho que está lá, para a gente poder focalizar melhor ali. Então, muita paz para todos, continuemos a estudar a doutrina espírita. Como vocês estão vendo, é muito conhecimento bacana. Né? Tem hora que a gente fica devaneando, se perdendo aí nesse, gente, como que é, que coisa interessante. A gente sabe como que é, mas a gente esquece, né? A gente esquece. Então, muita paz para todos, que tenham um bom final de tarde. Semana que vem, se Deus permitir, cá estaremos nós novamente.